eu vou ser o mediador dessa mesa e eu vou fazer as apresentações, depois vou passar a palavra. É a última mesa do seminário, né? Então, queria, enfim, como curador do museu, parabenizar a Jéssica e o Gui Vergara e o núcleo como um todo pela organização desse seminário, pela diversidade de vozes que vieram aqui falar sobre as múltiplas e variadas experimentações nesse campo bastante híbrido entre curadoria, educação, práticas políticas, sociais, enfim, tem todo um território aí que está se reconfigurando, assim como os públicos, e que, de alguma maneira, eu acho que o seminário foi bastante proveitoso, né, para se discutir esse território que está se mexendo, se movendo, abrindo possibilidades. E eu acho que todas as experiências que foram apresentadas aqui, eu acho que foram uma excelente contribuição, são todos de parabéns. E nessa última mesa, cujo título, né, é Formas e Contextos Alternativos, Práticas Emergentes em Educação e Arte no Brasil. A Heloísa Buarque de Holanda, por questões pessoais, médicas, infelizmente, não pôde vir, mas mandou uma excelente representante, né, que é a Bia Meira, que tem, né, um trabalho na área editorial, né, publicando sobre educação, no ensino fundamental, e agora também no ensino médio, que está como parceira da Elo nesse projeto, né, encampado pela UFRJ, que é o da Universidade das Quebradas. Né, imagino a dificuldade dos nossos tradutores em traduzir quebradas. Eu acho que vai ser um problema, né, porque é quase que untranslatable. Mas a Universidade das Quebradas, de fato, que, por sinal, né, tem um trabalho do Hélio, que é, né, As Quebradas também, e que eu acho que do Hélio de Sica, e que eu acho que, de alguma maneira, fala dessa experiência em contextos alternativos, né, de uma proposta, né, universitária, que eu acho que expande um pouco também esse território, né, do ensino, da universidade, né, da pesquisa, né, e da cidadania. Então, a Bia vai falar um pouquinho dessa experiência e, né, para coroar o seminário, nada como a Mana, né, uma querida, antes de tudo, amiga, né, e uma artista, uma designer, uma educadora, né, que vai falar um pouco da sua prática, dos seus projetos, né, que são projetos absolutamente, né, inovadores e fronteiriços. Eu acho que, né, há coisas, né, no trabalho da Mana que as pessoas ainda não conhecem e que eu acho que ainda vão reverberar muito, abrindo, eu acho que horizontes, né, nesse campo, né, das poéticas experimentais que são absolutamente, né, relevantes. Então, eu acho que vai ser um belo fechamento, né, para esse seminário, em que o título principal é Reconfigurações, né, do Público, e Arte, Educação e Participação, Arte, Pedagogia e Participação. Então, acho que tudo isso, de alguma maneira, se reúne e é, por si só, reconfigurado no trabalho da Mana. Então, ela vai encerrar depois. Então, já vou passar logo, a gente já está muito atrasado, né? Vou passar para a Bia e queria agradecer muito a presença de vocês duas. Boa tarde a todos. Então, eu estou aqui nessa missão impossível de representar a Heloísa Buarque de Holanda, mas, na verdade, eu estou representando a Universidade das Quebradas.
Eu queria contar para vocês o que é essa experiência, né? A Universidade das Quebradas é um curso de extensão da UFRJ, que é uma universidade pública, e a extensão da universidade é exatamente o braço da universidade que ele tem que se relacionar com a sociedade. Então, é um curso que propõe exatamente esse abraço, né, à sociedade e à cidade. Então, a ideia da Universidade das Quebradas é trazer artistas da periferia do Rio, né, artistas, produtores culturais, gestores de projetos, né, socioeducativos, para dentro da universidade, para um espaço de troca de saberes, né? Isso é muito importante, que a gente coloque isso como o ponto fundamental desse projeto, concebido pela Heloísa, de criar um espaço que é uma praça de troca de saberes, né? Entendendo que a universidade, no momento que a gente tem esse ambiente virtual e a cultura digital dominando, né, a produção de conhecimento, não é possível a gente acreditar numa instituição que seja uma universidade. A gente precisa de uma pluriversidade. Então, em cima dessa ideia de reunir diversos saberes, né, outros saberes, trazer outras vozes para dentro da universidade, para pensar junto a cultura do século XXI, né? Universidade e periferia. Esse é nosso objetivo, nossa proposta, né? O curso tem já estamos na terceira edição, né? 3 anos. A gente começou com um grupo pequeno na primeira versão, de menos de 30, que foram convidados a participar, né? Lideranças, artistas conhecidos da periferia. Na verdade, a ideia de esse nome, até acho interessante comentar isso, né? Universidade das Quebradas, vem porque a Heloísa orientou a Numa Ciro numa tese de doutorando, e a Numa entrevistou as mães dos rappers, e muitas dessas mães em São Paulo, né? Ela entrevistou a mãe do Mano Brown, de rappers conhecidos. E, quando ela voltou dessas entrevistas, é que ela sentiu essa necessidade. Ela falou: Heloísa, essas mulheres sabem muito, né? Esses rappers, eles sabem muito, eles têm muita coisa a dizer dentro da universidade. Vamos fazer um grupo para estudar, para chamar esse pessoal aqui para dentro, para conversar com a gente. E aí a Numa batizou, né? Ela teve essa ideia da Universidade das Quebradas. E as pessoas até perguntam muito aqui no Rio, porque esse nome Quebradas ele é um nome um pouco mais paulista do que carioca. E aí esse primeiro grupo se formou, depois a gente abriu um edital para o segundo grupo, e agora, na terceira edição, a gente tem 70 quebradeiros. A gente chama esse grupo de quebradeiros, a gente não chama de aluno, porque a gente acha que não é esse papel, né? O papel não é o papel do aluno, é o papel de quebradeiro, uma pessoa que está lá para contribuir, né? Para quebrar com tudo, quebrar a ideia de quebrar as estruturas, de propor novas estruturas, né? Novas experiências. E esses quebradeiros, eles são, alguns são jovens, mas nem todos são jovens, né? São artistas que já têm um papel, já têm um trabalho, têm portfólio, eles já trabalharam, eles têm experiência, eles trabalham, né? Eles não estão numa fase de formação, não é um grupo de universitários, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente tem jovens e tem velhos, e pessoas de todas as idades misturadas, com experiências muito diferentes, né? O que também é muito raro numa sala de estudos, né, na universidade, porque a gente tem o músico, a gente tem dançarinos, a gente tem grafiteiros, a gente tem rappers, poetas, a gente tem autores, a gente tem os produtores culturais também, que são pessoas que são ativistas, são envolvidos com a política, com problemas urbanos, sabe? Eles têm uma vivência da cidade, eles têm uma visão crítica, eu diria que eles têm uma visão aguçada a respeito da nossa sociedade. E, por isso, é que eles estão sendo convidados a vir pensar com a gente, né? Esse futuro dentro da universidade, que é a instituição que se propõe a pensar a sociedade, né?
Então, por isso, essa importância também de trazer para a universidade. E eu acho que uma coisa muito específica que a gente faz, e que é diferente dos outros projetos sociais voltados à educação, em geral, no Rio e nas outras cidades, é que a gente não promove oficina, a gente não faz nenhuma prática, né? O nosso trabalho é um trabalho de reflexão. A gente chama as pessoas para pensar. E a ideia é que a gente possa, ao longo desse trabalho, né, com o desenvolvimento desse trabalho, de fato, construir conhecimento. Então, como é as atividades? Né? Contar um pouquinho para vocês. A gente tem um curso, é um ano, é um curso de História da Cultura, né? Claro que é um curso superficial, porque a gente tem aula só uma vez por semana, a gente tem um encontro, né, nas terças-feiras. Então, e a gente tem como intenção, né, fazer o mais abrangente possível o escopo dos temas que a gente discute lá. Então, a gente vai falar, tem aulas de artes visuais, mas a gente tem aulas sobre cinema, sobre teatro, sobre música, sobre literatura, né? Afinal, a Heloísa, o tema dela é literatura, então a gente tem bastante literatura, filosofia também. Então, e dentro de todos esses temas, né, a gente tenta fazer uma história da cultura. Então, a gente aborda, no início, temas ligados à antiguidade, depois a gente dá uma ruptura e vai para o romantismo e modernismo, e finaliza com um pouco de cultura contemporânea, sempre tem uma aula sobre cultura digital para finalizar. Mas, além dessas aulas que a gente oferece, a gente convida professores específicos para cada tema, a gente promove uma coisa que a gente chama Território das Quebradas, que a gente organiza mesas como essas que nós estamos fazendo aqui, temáticas também, para que os quebradeiros apresentem os seus saberes para o grupo. Então, essas mesas, a gente pode, por exemplo, fazer uma mesa sobre poesia na periferia. E aí eles vão apresentar o que eles estão pensando sobre poesia, né? E é muito interessante, porque é uma apresentação oral, mas claro que ele se prepara para fazer essa apresentação. Então, é de uma diversidade, né? Os temas e as formas como esses temas são abordados realmente são muito inovadores dentro da universidade, né? A gente mesmo não sabia que temas seriam esses quando a gente começou a preparar isso, e a gente foi descobrindo aos poucos, por exemplo, que um tema que sempre surge é a oralidade. A oralidade é uma coisa que eles gostam de discutir, né? Mas, por exemplo, um tema super polêmico é o funk. O funk sempre aparece de forma polêmica, com discussão, porque tem quem acha que o funk é um problema e quem acha que o funk é uma bênção. A gente tem, por exemplo, cabelo. A gente nunca imaginou que cabelo fosse ser um tema com tanta força. Toda a turma tem. A gente chega na hora das inscrições e a gente encontra lá gente que ou é cabeleireiro ou trabalha com alguma coisa de estética relacionada a cabelo, enfim, e que está interessado em estudar, em pensar cabelo, a questão da identidade, né, muito forte, muito importante. E, bom, então esses seminários são mensais, né? Uma vez por mês, é o Território das Quebradas, a gente não chama de seminário. E, quando acaba o território, a gente discute, assim como a gente discute as aulas, né? E a gente faz um sarau. E esse sarau é muito, muito gostoso, porque aí é a oportunidade também deles mostrarem uns aos outros, né, as suas habilidades artísticas. Então, a gente tem muita gente que vem de circo, é interessante. Outro dia, no sarau, engoliram fogo lá, em plena casa do estudante, vieram perguntar lá o pessoal do incêndio. Eu falei, não sabia de nada, nem não sei, foi surpresa. Mas eu queria mostrar para vocês, espera aí, deixa eu ver se eu vou acertar isso. O site, que uma das coisas importantes que a gente está fazendo é que eu falo sempre lá, a Universidade das Quebradas acontece na terça-feira, mas de quarta-feira até segunda, ela acontece no site. E acontece mesmo. A gente usa essa plataforma de um jeito bem
bem dentro da sala e fora da sala, e o quebradeiro tem uma liberdade também de mandar temas. Então, o que a gente faz? A gente faz uma coisa, isso é a invenção da Heloísa, a pré-aula e a pós-aula, que é uma coisa muito legal, porque a gente já faz um pequeno relatório do que será a aula. O quebradeiro ele pode abrir o site 2 dias antes, no domingo, ver o que vai ser a aula, se tem uma leitura, se tem um site para ele procurar alguma informação. E, após aula, a gente escreve, faz um resumo. A gente tem umas bolsistas, PIBEX, lá que fazem para a gente, da ECO, faz um resuminho do que foi a aula. E a gente coloca esse resumo com um vídeo, com fotos e com o que aconteceu de debate. E a gente abre esses posts para a discussão. Então, quer dizer, uma aula, às vezes a gente é obrigado a interromper a aula por causa de horário. Olha, o pessoal acabou, não dá mais, agora acabou. E o debate ainda está quente, às vezes os temas são provocadores. E aí os debates acabam que vão para o site. E a última aula, por exemplo, foi o Fred Coelho, que deu ali aquele penúltimo quadradinho. Ele colocou um questionamento para a turma no final da aula. Então, o questionamento está na pós-aula, e aí isso provoca, né, a continuidade da discussão durante a semana. Mas, além dessas duas importantes inserções, a gente tem Quebradeiro em Destaque, por exemplo, que aqui vocês estão vendo o Marcelinho, ele é DJ, Marcelinho, MG, e aí ele, então, a gente faz uma entrevista com ele sobre como é a atuação dele como DJ, na periferia, no Leblon, nos bairros do Leblon. Tem uma entrevista super legal aí com ele. A gente tem, por exemplo, tem um quebradeiro que está em cartaz numa peça de teatro, então a gente divulga aqui. A gente tem uma oportunidade de um edital, a gente coloca no site, olha, tem um edital tal, e para fazer esse edital você pode fazer isso, a gente dá dicas, né? E a gente convida também os quebradeiros a escreverem textos reflexivos também para o próprio site. O site acaba funcionando como um espaço de debate. Aqui embaixo, por exemplo, tem depois vocês vão ver em casa o site com mais precisão. Não vou nem abrir aqui, porque a gente não poderia ler. Mas tem o poeta Xandu aqui, ele é um quebradeiro do ano passado. Então, ele é um cara que vem do break, mas ele já é um jornalista de break. Ele cobre, ele escreve textos sobre os eventos de dança que tem no Brasil todo. E aí eu pedi a ele que escrevesse um texto para o site esse ano. Ele escreveu um texto sobre poesia e o Rio de Janeiro, agora, hoje, que está muito interessante. E muita gente acabou vendo, gente de fora da universidade, gente das outras periferias, porque a periferia, gente, a periferia é um universo, né? A gente tem quebradeiro de Santa Cruz, de São Gonçalo, e de toda a Baixada Fluminense, de todas as comunidades do Rio. Então, assim, é um mundo infinito, né? Que são redes dentro de redes. E aí, quer dizer, a gente vai, a cada edição, a gente abraça mais um tanto, né, de jovens e de pessoas articuladas que vão criando novas redes também ali no nosso salão, né? A gente sempre brinca que eu falo que a Universidade das Quebradas é o nosso salão. E a gente faz também um polo avançado, né, que é uma parceria com a Biblioteca Parque, da Secretaria da Cultura. O ano passado a gente fez um polo avançado em Manguinhos, que é um curso que a Elo chama de pocket, porque ele é um curso menor, ele tem só um semestre, ele é um pouco reduzido, mas é muito legal porque a gente, com o polo, a gente vai à periferia. Então, a gente acaba atingindo um quebradeiro que não sairia de Manguinhos para vir ao Flamengo fazer uma aula, sabe? Agora, o polo que a gente vai ter agora vai ser Rocinha. Então, você chega naquela pessoa que, embora ela esteja pensando, ela esteja articulando vários saberes, ela tem o que dizer, ela está em processo de querer estudar e tudo, mas ela não, para ela ir até o centro do Rio já era uma coisa mais difícil. No polo, a gente consegue também abraçar esse pessoal. Então, é isso. Acho que falei muito mais do que eu devia. Não é? Obrigada, viu, a todos. Boa tarde. Quero agradecer a BA
dizer que para mim é assim, é uma honra estar aqui do lado dela e que a Universidade das Quebradas eu sonho em ser quebradeira, acho que nem a Bea sabe, mas a minha mãe é uma quebradeira, né? Então eu recebo notícias diárias sobre o que tem sido ser uma quebradeira. E eu fiquei imaginando que eu queria assim, que todo mundo que trabalhasse comigo, toda a minha equipe fosse lá ser quebradeiro todas as terças-feiras, porque eu acho que para falar sobre formação, né, que eu acho que é um assunto que tem coerência aí com o tema de hoje, o que significa uma formação e como a gente constrói uma formação não regular, né, assim. E o quanto deve ser importante nesse trabalho das quebradas, ao mesmo tempo, ter um espaço tão alternativo e universitário, né? Porque esse tema da universidade é um tema muito importante, assim, né? Você poder ter esse chassi, né? Assim, de uma universidade traz uma força e traz um lado institucional que é fundamental. Então, como que a gente consegue quebrar e, dentro do sistema, né, acadêmico que existe hoje, conseguir construir um caminho novo? Acho que é muito fácil quebrar quando você está fora de uma instituição, mas é muito mais desafiador você quebrar dentro de uma instituição, né? Então, eu tenho todo o respeito por esse trabalho das quebradas e eu quero conseguir, de alguma forma, estar mais perto. E tenho uma admiração assim profunda. E a apresentação que eu trouxe para fazer aqui para vocês hoje é o meu livro, e tem muito a ver com a Heloísa Buarque de Holanda, né? Eu vim achando que ela ia falar, e está perfeita a gente aqui junto. Então, eu trouxe como apresentação esse livro que chama Mana e Manuscritos, e que foi editado pela Heloísa. E a Heloísa foi uma pessoa que me ajudou mesmo, assim, verdadeiramente. Então, eu vou começar... como é que é aqui? Enter. Eu vou começar lendo um poema. Vou passar assim, por várias imagens bem rápido, e a gente vai voltar para essas imagens depois. No meio dessas imagens tem um livrozinho, tem umas correções no meio, eu queria pedir desculpa para vocês. E eu vou começar lendo algumas frases. Desculpa a minha voz, eu estou realmente muito quebrada, no outro sentido da palavra. Mas vou começar aqui. O que invento sai. Sobre a forma sei que detesto ideia fixa. Contava com céu para tudo. O lugar que não existe é para onde eu vou quando preciso criar. Lá tudo passa. No papel não caberia o que no corpo já não cabia, na poesia caberia. A luz percebida no breu se faz estrela. Mãe, por que você coleciona vasos? Porque eles contêm vazios que me ajudaram a criar vocês. Em alguns momentos paro, ou melhor, reparo que nunca paro. Comecei a pensar já faz séculos. Só um minuto. Se o que fica interroga o que sobra, o que fica é a alma, e o que sobra é a matéria. O que sobra interroga o que fica. Vocês terão que caminhar
sabendo deixar sobras para não se fartarem. As sobras são as matérias do espaço e a alma que as domina. A conversa foi tão profunda que deu eco entre duas montanhas e toda a aldeia veio ouvir. Mas no que eles chegavam, as palavras viravam sussurros e depois som soprado. E a única coisa que eles ouviram foi esta música, feita por ninguém, mas que existiu. Então, na verdade, essa forma de começar assim, lendo, né, falando um pouco uns poemas, é uma forma de eu já começar, de eu me aprumar para poder falar aqui para vocês, que eu costumo ficar um pouco nervosa, assim, então vai aprumando através da poesia. Então, eu queria começar falando mesmo desse movimento poético e um pouco da minha origem, né? Como é que eu cheguei nessa poesia e como é que eu levo essa poesia para o mundo, para um lugar real, físico, e como é que eu consigo usar isso nos outros meios de atuação, né? E como é que esse espaço da poesia pode ter, é tão central na minha vida, né? Então, esse livro chama Mana e Manuscritos, e eu escolhi, assim, eu percebi ao longo do processo que o eixo de tudo que eu faço é a poesia, é o eixo central, assim. Então, qualquer projeto que eu venha fazer, desenvolver um projeto de design, um projeto industrial, um projeto de educação, nessas 4 áreas de atuação que eu trabalho, que são os manuscritos mesmo, né, a poesia, as joias cotidianas, tem uma marca de joias, vendo joias para mais que 20 lojas de museu no Brasil, em vários lugares no mundo. Esse é o segundo eixo. O terceiro eixo são os ambientes pedagógicos, né? Assim, os desenvolvimentos de sistemas e de metodologias. E o quarto eixo são as instalações, os projetos industriais e essas coisas assim. Então, como que a poesia é o principal entre tudo isso, assim. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar. Eu comecei a fazer colar com 7 anos de idade, porque eu fui com meu pai passar 40 dias numa aldeia dos índios Pataxós, no sul da Bahia, e eu já fazia colar de miçanga em casa, porque, assim como quase toda menina, ganhei umas miçangas, um fio, fazia colar. E quando eu fui para essa viagem, com 7 anos, eu... Como é que é aqui? Perdão. Obrigada. Quando eu fui para essa viagem com 7 anos, eu percebi que estava tudo errado. Assim, que não desfaria... Essa aldeia, por acaso, não trabalhava com miçanga. Tem algumas até que trazem a miçanga para dentro. Mas o que mais me impressionou, assim, eu lembro muito nitidamente dessa percepção, assim, criança mesmo, assim, de eu conversando com meu pai nessa viagem, eu falei, tá tudo errado, eu não tenho que fazer com miçanga, eu tenho que pegar as coisas que estão no meu entorno e transformar as coisas do meu entorno, porque os índios conseguem, pai, eu falava para ele. Eles pegam tudo, eles pegam a semente que está ali, transformam num colar, eles pegam a escama do peixe, transformam num outro colar, eles pegam... Eu fiquei tão encantada com aquela coisa de pegar as coisas que estão em volta e transformar isso nos objetos que são utilitários para a vida. Eu tinha 7 anos, então, assim, hoje eu percebo isso como quase que uma metodologia indígena, se é que eu posso falar assim, ou se isso é errado, é uma forma de viver, assim. Mas quando eu era criança, eu tinha aquela pureza mesmo. Falei, pai, está tudo errado, eu tenho que fazer com tudo que está em volta. E aí eu voltei dessa viagem, eu lembro que eu roubava assim, essas coisinhas prateadas de água mineral, o dourado do maço de cigarro dele, começava a amassar e a fazer novos colares com essas coisas que estão no entorno. E aí eu comecei a criar uma relação muito mais profunda com os meus vizinhos,
porque eu fiquei amiga do açougueiro, porque ele me dava as sobras de papel que embrulhava a carne, fiquei amiga do padeiro, que me dava as sobras do papel. Aí desisti da Hello Kitty, comecei a pegar papel de padaria e a fazer os meus papéis de carta só com sobra de papel. Fiquei amiga das costureiras que tinham em frente da minha casa, que era uma facção de costureiras de biquíni, porque eu pegava as sobras da overlock delas para desenvolver tiaras, armava meu camelô na frente de casa para vender, porque minha mãe era dura, não me dava mesada, então eu tinha que fazer um camelô assim para ganhar minha mesada. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho com 7 anos de idade. Quando eu era criança, eu tive um problema sério de saúde, fiquei 2 anos sem poder ir para a escola, e aprofundei muito nesse trabalho, assim, comecei a fazer colar. E aí, assim, como eu tenho uma origem de pensadores, assim, eu sou neta do Sérgio Bernardi, que é um arquiteto que pensou sistemas, que pensou o Brasil. O meu pai falou: você quer fazer isso? Você vai fazer isso com profundidade, assim, eu vou te dar livros, pensa nas religiões, pensa na origem da joia como uma coisa muito importante, no terço, na guia de candomblé, na relação que essas joias têm. O que é uma joia num sentido mais espiritual, por que os índios se enfeitam, né? O que significa, por exemplo, um índio que se enfeita de onça para ir caçar a onça, uma palha fina que é feita quando a mulher está menstruada, e eu comecei a ter esse laboratório de pensamento em relação ao adorno. E eu tenho hoje essa marca, tem 10 anos Peraí. Só um minuto. De joias feitas a partir de materiais cotidianos. Então, eu vou começar a mostrar um pouco de imagens para vocês. Desculpa, eu vou passar assim muito rápido e vou pular direto para a parte das joias e falar assim o que isso significa, de que forma eu enxergo a joia. Assim, joia para mim é uma ordem de valor. Então, joia é um valor, né? Você tem uma joia, você tem uma coisa de valor. Então, eu quis fazer joia para contestar o que significa valor. Então, joia significa menor tamanho para maior valor, né? Você tem uma joia, você tem uma coisa que é pequena e que tem muito valor. Então, que valor é esse? Que valores eu quero trazer? E o que significa joia? Então... Peraí, que eu acho que eu estou fazendo tudo errado, eu estou indo para trás, tem que ir para frente. Ninguém repara nisso, tá? Eu vou falando e daqui a pouco chega aí na imagem. Então, eu comecei assim, a desenvolver ideias, e a joia, para mim, ela não é um fim, ela é um meio. Então, é como se a minha oficina de joias fosse uma maquetaria, né? Como se cada joia fosse uma maquete de uma ideia. Então, por exemplo, esse colar que eu estou vestindo chama Mandala e Capete. Então, fala da mandala, né? Das mandalas, do círculo, do ciclo que a mandala significa, né? E aí eu pego sempre uma ideia, tenho uma ideia que normalmente vem de um poema, de uma poesia, de um pensamento. E aí eu vou buscar o material mais vulgar que pode se encaixar com essa ideia. Assim. Então, a mandala é a ideia. Estou pensando no ciclo, estou pensando na reciclagem. Qual é o material que melhor se encaixa a essa ideia? E aí eu vou buscar materiais. Então, eu parto para cima de garrafa PET, de lata. Eu começo indo nas coisas do lixo mesmo, assim, nas coisas mais que eu vou catando aqui no meu entorno, né? E às vezes eu tenho que ir para outros materiais que não são materiais tão alternativos. Então, já trabalhei com prata, com ouro também, com banana plaque, com caixa de leite. Mas o mais importante para mim é a frase que hoje simboliza o meu trabalho, que é: o poder de transformação é a joia de ser humano. Então, eu demorei aí, eu já tinha essa marca há uns 5 anos, quando alguém me falou: escolhe uma frase para simbolizar a sua marca de joias. E eu passei uns 2 meses pensando, e eu falei: o poder de transformação é a joia de ser humano. Então, para mim, a joia em si, ela não é essa joia aqui que eu estou vestindo, não é esse colar, não é nenhuma joia que eu faço. Vocês todos que estão aí são joias.
Então, assim, quando eu descobri isso, assim, quando eu percebi que joias são vocês, né, e que é essa dimensão do valoroso, do valor, do precioso, que vocês são as joias, eu comecei a perceber que entre o meu trabalho podia existir com muita clareza uma interseção articulável entre os ambientes pedagógicos, né, que são os sistemas e as metodologias e os projetos sociais que eu desenvolvo, e a joia, que no fundo é uma coisa só. Então, eu brinco que o meu trabalho é uma interseção articulável mesmo, sabe? Em que uma coisa faz a outra fazer sentido e que as coisas sozinhas, para mim, não fazem sentido, sabe? Então, vou fazer uma apresentação aqui de imagens de algumas joias e vou partir desse pilar, que são as joias, para o pilar onde as pessoas são joias, que é o pilar dos ambientes pedagógicos, tá bom? Então, ó, esse colar chama Você é Algo em Mim. Aqui parte para uma coleção que chama Índio Urbano, que eu pego ideias indígenas e transfiro ela para materiais que são do meu entorno, né? Então, isso é um grampo de cabelo, isso é o colar grampo, colar leque, que são palitos de dente de bambu com pérola. Esse é colar solar, que é um sistema solar, né, assim, mas que são feitos de agulhas encapadas com silicone, pedras e pérolas. Ali é o colar mexedor, que é feito com pazinhas de mexer café. Esse é um outro. Eu não vou falar de todos exatamente, porque são muitos, tá? Esse é o brinco-brinquedo, que é um brinco de pressão magnética, que é um brinquedinho. Esse é o colar Good. Esse é um fecho magnético. Colar serpente. Medalhão de bique. Essa é a embalagem que eu desenvolvi, que eu acho que assim, no design é o projeto mais sério que eu fiz. Eu demorei 5 anos para fazer essa embalagem, assim, porque eu tinha uma preocupação muito grande de não ter uma embalagem. Assim, eu já trabalhava, assim, já fazia colar há anos, e já tinha tido uns 10 tipos de embalagem, mas eu não considerava, assim, eu achava que eu nunca tinha tido nenhuma embalagem. Eu lembro que uma vez eu estava muito angustiada, falei assim, poxa, mãe, caramba, eu não consegui fazer uma embalagem, assim, sabe? Eu já não tenho uma embalagem ainda. Ela falou, não, fica tranquila, que o teatro... Agora até me veio um branco, mas que tem um teatro japonês que eles demoram 30 anos para entrar em cena. Pode ser o Teatro No? Não. Eu acho que sim, mas eu posso estar enganada. Mas é um teatro. Ela falou, não, mas fica tranquila, você tem 25 anos de idade, agora eu tenho 31, mas... Fica tranquila que eles demoram 30 anos para entrar em cena. Então, de repente, aí daqui uns 20 anos, você tem uma embalagem. Aí eu trabalhei sem parar. E essa embalagem chama Cápsula de PET. Ela ganhou um prêmio de melhor embalagem do ano, num prêmio grande de design ano passado. E eu tinha essa angústia muito presente, assim, todos os dias. Assim, eu falava, caramba, eu não tenho uma embalagem. E a embalagem é uma coisa muito importante, porque a embalagem ela é a joia. Então, assim, não é só a joia, assim. Então, para mim, eu consegui realmente que essa joia não fosse um fim, né? Que ela fosse um meio, porque eu tenho um esmero muito grande no acabamento. Eu fico 2 meses fazendo um brinco, eu fiquei 5 anos fazendo uma embalagem, eu trabalho 1 ano seguido para fazer um fecho. Então, eu tenho uma patente de um fecho que chama Magnomento, que eu vendo no Saara, que é um fechinho de plástico injetado com imã dentro. Então, assim, eu dou o meu melhor nesse assunto, assim, sabe, das joias, para que isso possa ser maior que isso, sabe? Para que a joia possa ser mesmo um ensaio filosófico, assim, do que as pessoas são como joias. Então, acho que, para mim, para eu chamar as pessoas de joia, eu tenho que conseguir fazer uma joia, assim, sabe? Então, eu fico ali 2 meses fazendo um brinco, assim, respeito os meus tempos, faço isso. E essa embalagem chama Cápsula de PET. E eu já estava 5 anos tentando fazer uma embalagem, e de repente, um dia, foi incrível. Eu fui numa loja no Saara e eu botei na cabeça uma peruca de carnaval, daquelas prateadas, assim. E quando eu tirei a peruca, eu peguei o coco da peruca
e arranquei os cabelos da peruca, e o coco da peruca já era uma meia concha, assim, uma meia esfera de plástico. Eu comecei a amassar, primeiro eu arranquei o cabelo da peruca, depois eu comecei a amassar aquele plástico e vi que o movimento de fechar e abrir uma meia esfera gerava uma elipse. E aí, o lance dessa embalagem não é a imagem dela, é que quando você tira essa cápsula, ela faz assim... ela abre, assim, que é igual estourar uma Maria... sabe aquele girino da Maria Sem Vergonha? Quando você aperta, faz pum, aí você fica todo feliz, assim. Então, essa embalagem tem essa surpresa, assim, de você faz assim, ela faz pum, ela se abre, ela tem movimento, assim. Então, demorei 5 anos e aí, de repente, num segundo, eu arranquei o cabelo da peruca, eu amassei e falei, não, tá feita essa embalagem, assim. Então, às vezes, tem uma coisa que a gente... nossa, inventei em 5 minutos uma embalagem. Você não inventou em 5 minutos, você demorou a sua vida inteira para fazer uma coisa, sabe? Assim, aquilo ali não surgiu em 5 minutos, aquilo ali é um exercício de uma vida, sabe? Assim, então, eu acho que esse esmero, né? Então, assim, eu tenho falado muito para artesãos do Brasil todo, viajo bastante, vou mostrar para vocês como é que isso se complementa. E eu vou voltar um pouco para a história de como eu desenvolvi esse trabalho. Vou fazer uma retrospectiva. A minha fala é um pouco assim, mas acho que dá para a gente acompanhar. Então, espero que dê para vocês acompanharem esse pensamento um pouco solto. Eu, então, nessa história assim, do passo a passo, de como eu fui desenvolvendo esse trabalho... Antes de chegar nessa marca de joias, que já tem 10 anos, dos 14 aos 22 anos de idade, eu fui pupila de uma pedagoga chamada Yolanda Silva. E durante 8 anos eu formei uns 500 meninos num projeto social, que é uma ONG chamada Ser Cidadão. Então, essa é a minha formação, né? Assim, então, antes de ir para a faculdade, de estudar, eu fui pupila de uma pedagoga e aprendi na prática, dando aula, aprendi... ali, assim, né? E desenvolvi um primeiro trabalho nessa ONG. E eu saí dessa ONG, assim, muito feliz. Eu tenho um resultado muito bom, que é uma menina que é a Suelen, que depois foi minha assistente, que hoje tem a marca dela, que está arrasando, assim. Acho que se você pegar um resultado de 600 meninos e você ter que é um total exemplo, e ela já está formando outros, eu já acho o máximo, assim, sabe? É uma menina que se formou na PUC e que tem uma marca própria, que tem um trabalho autoral, sabe? Assim, que foi uma aluna minha nesse projeto social, assim. Então, acho que é um resultado ótimo para mim, ter uma pessoa, assim, completamente despontada já. E eu dei aula lá durante 8 anos, mas eu sentia que faltava alguma coisa, porque eu comecei a dar aula com 14 anos. Então, eu desenvolvi nessa ONG uma primeira metodologia que chamava de Mais da Conta Oficina de Produção de Arte em Bijuteria. Tinha 14 anos e dava essa aula lá. E já era completamente surtada, levava os alunos para dar a mão e andar pelo aterro comigo, e a gente fazia aula sobre o céu, e a gente tinha que criar joias que combinassem com o céu do dia, e assim, já tinha dava a mão, respirava junto e mandava voltar para casa, e tinha toda uma coisa muito... emocional, forte, assim, com esses meninos e com tudo. Eu senti que eu estava fazendo o que eu tinha nascido para fazer. Mas, quando eu saí dessa Ser Cidadão, e eu comecei a minha marca de joias, eu passei 3 anos sem fazer nenhuma atividade ligada a essa parte pedagógica. Eu passei 3 anos sem dar nenhuma aula, assim. E eu, depois de 3 anos sem dar nenhuma aula, eu fui convidada pelo governo do Acre, né, para ir para o Acre, para ir para o Amazonas, para dar uma aula no Acre. Eu falei, gente, isso é fortíssimo, eu estou sendo convidada para ir para o Acre. O cara me convidou para ir para o Acre, eu não dava aula há 3 anos, e ele me convidou para ir em setembro, ele me fez o convite em junho. E eu estava muito angustiada, assim, depois de sair de uma ONG, repensando várias coisas que eu não concordava ali, desse sistema mais institucionalizado, que às vezes se engessa em uma série de posições. Tem um cartaz na parede de uma vacinação. Eu lembro que isso foi muito marcante para mim, assim, que eu olhei um cartaz de uma vacinação na parede e essa vacinação já tinha vencido há 3 meses. Eu falei, eu vou arrancar esse cartaz da parede, isso está errado. E aí falaram para mim, não, tem que ir para a Assembleia. Eu falei, hã?
Não, você não pode arrancar o cartaz da parede, tem que ir para a Assembleia. Eu falei, Assembleia? Para arrancar o cartaz na parede da vacinação que venceu há 3 meses? Eu falei, não. Acho que eu tenho que contestar essa relação institucional que, às vezes, se engessa de uma maneira que é muito complexa, assim, sabe? Não pode arrancar o cartaz da parede de um negócio que já venceu 3 meses, tem que ir para a Assembleia. E aí, assim, esses 3 anos que eu comecei essa marca de joias, sempre eu tive muito inerente em mim que não era isso, que isso era um meio, isso não era um fim, sabe? E aí, quando eu recebi esse convite para ir para o Acre, eu falei para o cara, mas então é daqui 3 meses? Ele falou, é. E eu fiquei 3 meses completamente mergulhada, sem dormir, e comecei a pensar de que forma eu ia voltar da aula, assim, o que significava para mim, o que significava todas essas coisas que eu estava contestando dentro de mim, desses sistemas que eu já não confiava mais dentro das ONGs. Eu trabalhei em muitas ONGs, eu fui completamente missionária, assim, pelo fato de eu ter ficado doente, eu achava que eu tinha que fazer um trabalho transformador, e eu trabalhava assim de 7 da manhã às 11 da noite, então eu tive muitas experiências assim em grupos de artesãos autônomos, em ONGs em diversos lugares, eu viajava para outras ONGs, eu fiz várias formações, assim, e eu estava nesse momento de contestação, e ele me falou que eu tinha 3 meses. E aí eu comecei a pensar, e a gente vai entrar aqui, eu vou dar uma pulada nisso tudo, e a gente vai entrar aqui na metodologia que eu desenvolvi para ir para o Acre. Então, eu comecei a pensar como é que eu ia voltar da aula. E eu escrevi uma metodologia chamada História de Vida através do Objeto, História do Objeto através da Vida. E eu descobri que o que me interessava atuar era no desenvolvimento de processo autoral das pessoas, através da história de vida delas. Então, que eu não queria chegar falando nada. Então, chego e eu comecei a escrever essa metodologia, escrevi assim umas 100 páginas sozinha, ficava virando noite pensando, escrevendo. E eu percebi, assim, ela é muito simples. Então, assim, eu chego na primeira aula e falo, gente, boa tarde, vamos dar a mão, vamos fazer um rodão. Eu dou um pedaço de arame, de alumínio, que é um arame super flexível, na mão de cada pessoa, e eu falo para essas pessoas, queria que com esse arame você fizesse uma forma que simbolizasse a sua história de vida. Com esse papel e com essa caneta você escrevesse a sua história. Eu vou dar 1 hora para vocês, eu vou ali fora, cada um vai para um canto aí do pátio, e daqui 1 hora a gente se encontra. E se vocês não tiverem essa capacidade de síntese tão grande de contar a história de vida de vocês, vocês podem escolher alguma história que vocês queiram contar, assim como vocês podem escolher uma forma de alguma história, não precisa ser uma forma, mas vocês têm que fazer uma forma nesse arame que simbolize essa história que vocês estão contando aí. E aí, nesse momento, cada um se concentra e vai desenvolver essa forma, e a gente faz um rodão, e a gente senta nessa roda, e cada um vai para o meio da roda com um pedaço de arame, e com papel e uma caneta com a sua história de vida, assim, senta no meio da roda. E aí, e tem as coisas assim mais extraordinárias, assim, porque tem desde uma pessoa que resolve contar, que faz uma forma de um peixinho e diz que conheceu o namorado num mergulho no fundo do mar, e tem uma história mais romântica e fofa e linda, e todo mundo acha super fofo, até uma história que faz uma casa e que diz que a casa foi incendiada e começa a chorar e a turma inteira começa a apoiar. Então, assim, o meu trabalho é um trabalho que eu chamo de terapêutica do designer. Assim, eu atuo exatamente na terapêutica do designer. Eu acho que a gente precisa de história, então é história de vida através do objeto, história do objeto através da vida, porque os objetos precisam de história. Acho que a gente está numa era que a gente quer saber o processo das coisas que a gente está consumindo, a gente quer saber esse bolo que a gente está comprando foi feito por quem, esse aqui foi costurado por quem, né? Quem fez essa calça, de onde vem esse tecido, de onde vem esse fio, de onde vem o vidro do copo que eu estou usando. Então, a gente merece, nesse território onde a gente está tendo que pensar a origem das coisas, a gente merece saber o processo, a história das coisas. Então, eu atuo com as pessoas, com elas me contando. Eu acho que eu estou viajando, tem 1 hora para acabar, já está na hora?
Não, pode ser mais 10 minutos, assim, não, alguém tem que me localizar, porque eu vou embora. Não, por mim, qualquer coisa tá bom. Tá ótimo. Então, tá bom, porque aí eu consigo me organizar aqui. Então, essa metodologia chama História de Vida através do Objeto, História do Objeto através da Vida. As pessoas desenvolvem objetos, e esses objetos precisam ter história para contar. E as pessoas desenvolvem não só objetos, como as pessoas desenvolvem um processo autoral que vem a partir da história delas. Então, eu organizo isso a partir de oficinas. Eu ainda não encontrei, o meu nome é Oficina, porque vocês já têm um nome melhor, mas eu ainda estou na oficina mesmo, porque é um ateliê aberto. Acho que eu levo o espírito do meu ateliê. E o que eu queria falar que foi muito diferente, que eu só pude desenvolver essa metodologia quando eu tive uma linha de joias posicionada no mercado. Então, assim, a diferença entre o primeiro trabalho que eu fiz, onde eu era uma adolescente, não tinha ainda um produto colocado no mercado, e hoje que eu vou falar para artesãos dentro do país, assim, lá no fundo, no Acre, no sertão, e eu posso mostrar para eles, olha, eu sou uma artesã, eu tenho uma linha de joias que está colocada no mercado, eu tenho uma história de vida super forte que eu tive, eu consegui transformar essa história e fazer uma linha de objetos que está posicionado, e com isso dá uma força muito grande para que as pessoas possam desenvolver, olhando para mim, que consegui desenvolver também, posicionar no mercado. Tem todo esse lado econômico, que é fundamental, trabalhar com geração de renda, com essas pessoas, com essas comunidades. O meu trabalho é absolutamente plural. Eu trabalho normalmente com, assim, desde de uma instituição, de uma ONG até uma universidade. Eu atendo a várias universidades de design no Brasil, fora também, trabalhei em Los Angeles, escolas de criança, e eu vou fazendo adaptações dessa metodologia de acordo com a instituição que está solicitando esse trabalho. Então, por exemplo, aqui no início, essa história de vida foi com uma paciente da saúde mental, com um hospital psiquiátrico. E a imposição que eu coloquei, eu impus que eu só faria esse trabalho se misturassem. Que eu falei assim, então eu quero o psiquiatra misturado com a faxineira, misturado com o que está sendo chamado de paciente da saúde mental, misturado com a mãe dele, com a tia dele, com a irmã dele, com a namorada dele, e vamos fazer um rodão e botar todo mundo junto aí, porque senão não faz sentido. Não, tudo bem. Então, eu demoro mais ou menos 2 meses para criar uma adaptação dessa metodologia à instituição que está solicitando para fazer uma coisa que faça sentido, que se integre. Então, não é uma coisa assim efêmera, né? Então, aí já são os ensaios dessa mistura. Eu lembro que nesse dia foi incrível que veio um cara de roupão, assim, maravilhoso. Surgiu com roupão, assim, azul, que era um interno lá da clínica, com umas abotoaduras douradas. Ele veio muito nervoso, assim. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso. Eu falei, por que você não pode? Ele me abraçou e falou assim, porque eu sou tripolar. Aí eu falei assim, não, mas vem para cá, que tá tudo certo, a gente aqui é junto, todo mundo deve ser tripolar junto, sabe? Assim, a gente não tem erro, a gente está aqui, sabe? A vida é muito curta, a passagem pela vida é uma coisa muito rápida, vamos ficar junto aqui que vai dar tudo certo, sabe? Assim, então, acho que tem uma dinâmica... assim, de um afeto, onde as coisas vão... Esse trabalho é feito com uma equipe, eu nunca faço história de vida sozinha, eu vou com um fotógrafo, que é o Mauro Cury, e vou com a Suelen, que foi minha aluna lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, e que hoje trabalha comigo nessas histórias de vida, e ela é um super exemplo, ela é muito melhor dos acabamentos, dessa parte mais técnica do design. Então, história de vida é uma metodologia que é uma terapêutica do designer. Entendeu? Assim, as pessoas se desabrocham, elas começam num processo absolutamente terapêutico e vão até o processo mais técnico de acabamento, de como é que bota isso em série. Então, assim, tem diversas adaptações, desde um hospital psiquiátrico, que é um trabalho que tem que ir mais para o lado terapêutico mesmo e artístico, até um trabalho de uma universidade que tem que colocar uma linha em produção e que o final do História de Vida tem que ser uma apresentação para 5 lojas que querem comprar as coleções desenvolvidas, até, por exemplo, um workshop patrocinado pela Melissa,
que faz com restos da Melissa e que tem que gerar coisas com restos da Melissa ligado a uma universidade. Então, o ápice dessa metodologia, minha voz está ficando cada vez mais troncha, foi quando uma primeira-dama de uma cidade me ligou e falou: eu quero que você venha fazer o Natal da cidade. Eu falei: eu odeio o Natal, eu não gosto de Natal. Não gosto de dezembro, daquele caos, daquele consumo, não confio, para mim não faz sentido. Ela falou: não, eu queria que você fizesse, por causa do História de Vida, eu queria que você desenvolvesse como você quiser esse Natal. Eu quero te dar uma carta branca assim, para você fazer o Natal. E aí eu falei: bom, a primeira coisa é que eu tenho que fazer um mapa, porque eu tenho uma outra metodologia, que chama mapa de potencialidades e articulações. Então, primeiro eu vou para o lugar, eu faço um mapa, tudo que é potencial no lugar, de que forma eu posso articular esses potenciais. Então, às vezes, o potencial é a merda, não é só o lado bom. Então, assim, tipo, lixo que está acabado. Por exemplo, eu fiz um projeto em Fernando de Noronha é cheio de pousada. Então, eles começaram a trocar os televisores, né, que são as televisões antigas, o mundo inteiro está trocando televisão por LED. Vocês já pensaram nisso? Que todo mundo hoje tem o fininho? E aqueles cabeções estão aonde? Então, em Fernando de Noronha, tinha um lixo com 1.500 televisões, cabeção, que as pousadas todas trocaram por LCD, por essa coisa mais fininha. E aí, esse era o potencial. E eu tinha que fazer mapa de potencialidades e articulações. O potencial era essa merda, desses 1.500 televisores, e a articulação era de que eu vou fazer, como é que eu vou articular isso. Então, eu chamei um artista da ilha para fazer uma instalação cenográfica com esses 1.500 televisores. E eu ganhei 5 salas numa faculdade grande e eu pude colocar 100 mulheres das comunidades dentro de uma faculdade de design. E, a partir da história de vida dessas mulheres, elas começaram a desenvolver os objetos que iam virar a cenografia de Natal dessa cidade. E aí eu fiz esse trabalho, foi um trabalho de política pública, onde eu pude trabalhar com as secretarias, porque era uma prefeitura pequena, então eu tinha acesso ao secretário de Cultura, ao secretário de Educação, a todas as secretarias que podiam se interessar, Secretaria de Turismo, eu podia fazer uma unificação dessas secretarias. Então eu sentava com o secretário de Educação e falava: olha, todas as escolas públicas vão precisar juntar garrafa PET a partir de julho, e a escola que mais juntar a garrafa PET vai ganhar um computador e vai ganhar uma pintura da fachada. Com a Secretaria de Turismo, vamos mapear quais vão ser os pontos da cidade onde a gente vai instalar essa cenografia. Com a Secretaria de Obras, vamos ver o que a gente vai ter que pintar para reformar um pouco na cidade para essa cenografia chegar. E a gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho de política pública a partir desse projeto, um projeto monstruoso, que eu me mudei 6 meses para essa cidade com uma equipe de 5 pessoas. Fiquei 6 meses praticamente sem dormir, trabalhando com 100 mulheres, escutando a história de vida de 100 mulheres, assim, em vários circuitos diferentes, e trabalhando também com as cooperativas de lixo, todas as cooperativas de lixo da cidade, que eram mais ou menos 2 combis por dia, né, de garrafa PET, e assim a gente fez 9 ruas da cidade. Isso é uma passarela, que era a passarela da entrada da cidade, que é feita com lacre de bambu, lacre e os enfeites no meio. E isso era o presépio. O presépio, acho que não tem foto aqui, essas são as mulheres com os enfeites. Cada um desenvolveu um enfeite a partir da sua história, e esse enfeite foi reproduzido muitas vezes, sabe? O presépio eram eles mesmos, com lençol e com toalha de mesa, fantasiados de Jesus, Maria, Menino Jesus. Então, Menino Jesus eram umas 100 crianças da cidade que vieram para uma sessão fotográfica, e era o Menino Jesus eram os meninos da cidade. José, Maria, os 3 Reis Magos. Os 3 Reis Magos era um monte de gente, um monte de pedreiro, que era marido das mulheres que estavam nas oficinas, que viravam os Reis Magos. Foi uma comoção, assim, foi uma coisa fortíssima e linda, assim. Esse presépio vivo era um filme onde as pessoas da cidade, com as suas toalhas de mesa, com as suas toalhas de corpo, estavam lá fantasiadas, e era um presépio vivo da cidade, assim, e eu fiquei apaixonada por Natal.
no final, assim, estava achando lindo. Jesus, que nasceu assim, né, num estábulo destinado para animais e que virou o maior símbolo pop do mundo. Assim, eu comecei a ficar apaixonada e eu criei essa metodologia chamada Natal da Transformação. O cidadão aprende transformando a cidade. E qual é a grande importância desse projeto? Não foi a cenografia em si. A grande importância foi um grupo de 40 mulheres que existe hoje, que trabalha com garrafa PET, que já foram contratadas para fazer o carnaval, que não param de trabalhar, e que nessa cidade virou uma febre trabalhar com artesanato de PET. Então, assim, eu volto lá, visito elas, virou o grupo NOAS, que é um grupo batizado, que existe. Elas dão aula em outros colégios, elas continuam esse trabalho. Eu volto para visitar elas, elas fazem suco para mim. Sabe, assim, a gente ficou amigas, elas já foram realizar outras esculturas minhas depois. Então, acho que... E fora isso, a metodologia que eu desenvolvi, todo esse sistema chamado Natal da Transformação, é o sistema que é o edital do Natal hoje. Então, qualquer outro designer ou artista que venha fazer Natal para a cidade de Canoas, que se inscreva no edital da cidade, ele tem que entrar no edital. E as bases desse edital foram formadas por esse sistema que eu criei para essa cidade. Então, enfim, eu estou aí, falta mais 2 minutos, dá? Então, vamos ver se eu acerto. Espera aí, é aqui? Ah, tá. Enter. Tá. Não, acho que não está querendo ir. Será que Não está querendo ir, Guilherme. A gente precisa de ajuda. 2 minutinhos aqui. Pronto. Eu vou voltar aqui só para a gente fechar. Numa parte que eu não mostrei para vocês. Que é essa parte aqui. Espera aí. Que isso é a parte... Então, ó, isso aqui foi minha escultura. Desculpa que tem essas marquinhas amarelas que eu trouxe a apresentação errada, tá? Isso aqui foi uma escultura que me chamaram, era uma exposição chamada Moradias Transitórias. Tinha uma curadoria em Brasília, era do Museu Nacional, um museu que foi projetado pelo Oscar Niemeyer. Eles chamaram 10 artistas para pensar sobre esse tema, Moradias Transitórias. Quem fez a curadoria foi Nicole Goretti, um italiano que mora em Brasília. E eles me deram esse tema para eu pensar sobre a moradia transitória. O que significa moradia transitória? Eu pensei no meu corpo como uma moradia transitória. Então, eu deitei no chão e eu fiquei interessada não pelo meu corpo, mas pelo vazio do meu corpo. Então, essa escultura são 100 folhas de papel que estão organizadas em 3 metros de profundidade. E ali... Eu deitei no chão, num papel, e eu tirei o positivo do corpo e fiquei só com o entorno. Então, essa aba que tem aqui, ela caiu. E que gerou uma outra forma, assim, onde cada aba dessa que caía ia fazendo uma escadinha, assim, até o fundo. E quando você olhava de longe, parecia um mármore branco, sabe? Assim, pesado, denso e grande, assim. Quando você chegava de perto, eram uns papeizinhos de papel vegetal, assim, flutuando, com ventinho, assim, sabe? E esse foi o trabalho, assim, mais sério que eu fiz para esse museu, que eu fiquei 2 meses fazendo, todo de papel fino, e no final uma criança entrou na obra, assim, achei lindo isso, assim, acho que eu também entraria, e ela rasgou a escultura inteira, assim, ela mergulhou. Eu acho muito bonito, assim, acho que podia fazer umas outras que as crianças pudessem entrar, né, no corpo, assim, né, do outro, né, interessante. Isso é um filme que chama Conectar-se pelo Cordão, que as pessoas são as contas de um grande colar. E o fio desse colar é um cordão umbilical que vai conectando as pessoas. Isso é um filme. A Letícia está aí, eu fiz isso para ela. Ela que me encomendou.
E depois isso foi para a Fundação Cartier e deu uma girada boa, assim. É um filme que fala disso. Isso é engraçado, assim, que tanto esse filme quanto isso aqui é uma brincadeira. Eu acordei completamente surtada e achei que eu tinha que fazer essa roupa para mim, assim. E é um autorretrato feito com jornal, né? Um turbante de jornal. Isso é uma anaconda. Isso é um trabalho que eu fiz com o escritório de arquitetura, de criar superfícies para edifícios feitos com lata. Se chama O Trabalho é Seu, que dá para mover assim e fazer o seu próprio trabalho olhando para a sua imagem. E isso aqui é a minha paixão absoluta, eu só quero fazer isso agora, que são umas tramas feitas quando você corta o copo e tira o fundo dele, e feito com garrafa PET, mas que é delicioso, assim, faz uma sombra, parece uma coisa meio uma esmeralda, porque a PET tem um brilho muito forte, sabe? Dá umas sombras lindas no chão. Então, agora, no meu ateliê, eu só fico fazendo isso, sem parar. Assim. Tem uns meninos que são passistas da Portela, que estão trabalhando lá comigo e que estão me ajudando. A gente está pegando lixo de tudo que é lugar e fazendo isso sem parar. Assim. Então, acho que essa interseção articulável entre fazer uma coisa que é uma viagem, que ninguém te incomodou, que é uma coisa de acordar com turbante enlouquecida, e, ao mesmo tempo, fazer coisas que são absolutamente técnicas, encomendadas, e que tem todo um cronograma, um prazo industrial, assim, são as interseções articuláveis importantes, assim, da gente confiar confiar no delírio, sabe, assim, porque acho que é muito importante delirar, sabe, e acho que a dimensão do afeto, ela dá um contorno para o delírio, e quando a gente delira e tem um afeto junto, isso pode ser absolutamente construtivo, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Bom, gente, queria agradecer muito a Biá e a Mana. Acho que foi super complementar, né? Dois movimentos interessantes, né? Que, de alguma maneira, lidam com essa dicotomia do dentro e do fora, do institucional e do fora da instituição, mas negociado sempre a partir de dentro, ou da encomenda e do delírio, né? Como o delírio alimenta a encomenda, como a encomenda, de certa maneira, né, dá uma direção ao delírio. E eu acho que também tem um pouco esse binômio interativo na Universidade das Quebradas. Bom, a gente já está, né, avançado na hora, mas eu acho que dá para fazer ainda abrir para perguntas e comentários, dúvidas ou delírios também. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, né, para a Biá e uma pergunta para a Mana. Para a Biá, eu gostaria de perguntar como é possível participar da Universidade das Quebradas. Você falou que algumas pessoas são convidadas e tinha interesse em saber um pouco mais como é possível participar. E também queria que você falasse, não sei se dá tempo, um pouco mais de detalhado como acontecem as aulas. Você falou um pouco, mas eu fiquei interessada em saber um pouco mais como é que essas aulas acontecem às terças-feiras e que desdobramentos... Você falou um pouco disso também, mas eu fiquei interessada em saber um pouquinho mais sobre esses desdobramentos nas aulas. Você falou que tem o espaço do site, né, que são os outros dias para além do dia de terça-feira, mas eu fiquei interessada em ouvir um pouquinho mais. E para a Mana, eu vi, você apresentou o projeto feito no Acre, sobre os projetos de Natal. Não. Ah, tá. Sim, foi Canoas. Sim. Eu tive uma experiência de estar em Rondônia, numa época de Natal, né, já tem uns 3 anos isso, e tinha um projeto, né, a prefeitura tinha convidado 2 artistas para fazerem a decoração de Natal com PET,
né, e era a cidade inteira ocupada, com toda uma decoração, e de 2 artistas que eram conhecidos na cidade. Só que a repercussão na cidade não foi muito boa, porque as pessoas achavam que era com PET, então era um material pobre, era um material... Estava fazendo a decoração com lixo, né? Era uma visão da maioria da população, da maioria das pessoas da cidade. Eu queria perguntar para você como é que foi essa repercussão lá, né, em Canoas, como que a cidade recebeu isso, sendo é um projeto de uma designer, é um projeto de alguém que trabalha, que tem um nome, uma marca, mas, ao mesmo tempo, como que isso foi recebido na cidade? Eu vi a fotografia, né, era uma espécie de calçadão, não sei, de uma área comercial toda decorada. Né? E hoje tem um edital, né, é algo que virou, né, é um projeto que começou com você e que virou um edital, mas é nitidamente algo que parte da prefeitura, né? Mas nesse caso a população participou, né? As peças são produzidas a partir da história de vida das pessoas. Eu queria saber se isso traz um diferencial, se você teve acesso à opinião da população em relação a esse projeto. Com relação à primeira pergunta, né, como a gente escolhe os quebradeiros. A primeira turma foi de convidados, mas só a primeira turma. A partir do segundo ano, a gente abre um edital e as pessoas se inscrevem para esse edital. O que acontece é que cada ano, a gente tem muito mais candidatos do que as nossas vagas. Então, a gente teve que estipular uma seleção. E essa seleção, quer dizer, quando ele se inscreve, ele apresenta um portfólio, porque a gente quer saber se a pessoa é uma artista, né, ou se ela tem uma relação com algum outro projeto, né, se ela é uma multiplicadora. Isso é muito importante para a gente. A gente acha que esse contato dessa vivência da Universidade das Quebradas é uma coisa importante que precisa ser multiplicado, né? Então, a gente opta na hora, na necessidade de fazer uma escolha, de optar pelo multiplicador. Mas a gente faz uma entrevista. A gente descobriu que a entrevista é fundamental na hora da seleção, porque precisa olhar nos olhos, precisa sentir se a pessoa, de fato, vai se comprometer com aquilo, se ela tem... Porque também aparece muita gente que não é da periferia, né? Muito mais do que a gente imagina. Surge lá no edital um monte de gente, sei lá, que mora aqui na Zona Sul, que acabou a faculdade, que está precisando fazer um mestrado, ou gostaria de fazer um mestrado, mas, na verdade, eu queria mesmo ir para a Universidade das Quebradas. E a gente também tem que lidar com isso, porque a ideia é ter um bom ambiente de troca. A gente precisa ter gente de todo lugar, não se trata de fazer um gueto, né? Então, é claro que a gente vai também trazer pessoas, classe média, da Zona Sul, para esse ambiente, mas usando esse critério, né, de que sejam pessoas multiplicadoras e bons ativadores, né, nesse ambiente. Com relação aos desdobramentos, né, da aula. Bom, uma coisa importante que eu não falei da aula, que eu acho que é bastante importante frisar, é que a gente traz essa história da cultura, mas se esforçando arduamente para trazer essa história de forma prismática, né? O que eu quero dizer com isso? A gente, a cada ano, traz mais professores que podem abordar temas como mitologia iorubá, mitologia indígena, temas, por exemplo, literatura e a fome, sabe? A gente quer trazer professores. A gente tem uma professora que dá uma aula sobre música na Índia, né? A gente sabe que a gente precisa quebrar esse padrão da cultura ocidental, né? Da universidade europeia, né? Então a gente busca isso e tenta cada ano fazer o curso diferente, até porque os quebradeiros gostam de continuar. Então, muita gente que já cursou o ano passado está cursando esse ano. E aí a gente, até os professores que vêm pela segunda vez, eles sabem que eles vão ter que modificar um pouco a aula, porque vai ter um público que já estava lá. E dos desdobramentos, uma coisa também interessante que a gente colocou esse ano, a gente inseriu uma saída cultural, que uma vez por mês a gente teve na Orquestra Sinfônica Petrobras, a gente foi visitar a exposição do Neto, o Bicho Suspenso na Paisagem,
A gente vai no Festival de Dança agora domingo, então também tentando abordar um leque, né, de linguagens e tal. A gente é muito convidado para parceria com outros projetos, né? Então, por exemplo, agora teve a FLUP. Então, puxa, a gente tem que fazer alguma coisa junto. FLUP, Universidade das Quebradas, a gente recebe convites incríveis o tempo todo. E aí, então, essa coisa de você chegar lá no grupo e falar, olha, pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa na FLUP, tem uma ideia que é, talvez, colocar poemas na escadaria lá, que é uma ideia do Charles, vamos lá conversar sobre isso. Aí eu seleciono um grupo que eu acho que tem a ver com essa atividade, né, que está disposto, em primeiro lugar, né, mas que pode contribuir, e a gente, então, prepara uma ação para a FLUP. Isso eu estou contando porque isso aconteceu agora esse fim de semana. A gente desenvolveu o projeto, isso que foi muito bacana. Os quebradeiros, eu não me envolvi, eu levei, organizei, mas eles mesmos tiveram a ideia de como fazer, era esse desafio, né? Colocar o poema de todos os convidados, os estrangeiros, os brasileiros da FLUP, nas escadarias dos prazeres. E aí eles tiveram uma ideia de como fazer, com adesivo, recortar o adesivo, e, enfim, fizeram o projeto em CorelDRAW. Então, a gente entrou com a tecnologia e com o projeto de execução dessa ideia, que era uma ideia da comunidade. E eu achei muito interessante, assim, porque a gente já está conseguindo, então, nessas parcerias, os próprios quebradeiros entram como pensadores e como para solucionar, né, ideias e projetos juntos, claro, também com a gente, com as outras pessoas que estão agregando. Agora, outra coisa também interessante que você perguntou da seleção, a gente faz muita questão de ser um espaço democrático. Acho que, por ser dentro da universidade, a gente precisa ser democrático, né? Então, a gente faz a seleção, mas qualquer pessoa pode ir lá assistir a aula. É aberto. E a gente vai, ao longo do ano, agregando uma quantidade incrível de ouvintes. É muito engraçado. A ponto que a gente tem um pouco de deserção dos nossos, né? Então, às vezes, eu fico meio atrapalhada. Falo, mas você é ouvinte ou você está inscrito? Eu mesmo me perco, assim, porque vai tendo uma troca de carinhas, né? E alguns ouvintes, que são ouvintes num ano, se tornam quebradeiros, inscritos no outro ano, porque tem o certificado, né? Tem um certificado da UFRJ, de um curso de extensão, e que é um curso que está ganhando um certo renome também. Então, é importante você receber o certificado, né? É isso. Como é seu nome? É Mara. Mara. Então, sobre o Natal, eu tive uma postura bem radical, assim, de não fazer Papai Noel, sabe? Que, no fundo, o povo adora Papai Noel. E trenó, e carrinho com viadinhos correndo, né? Não sei se essa coisa toda. O trenó. Então, estou meio já, acho que eu estou até meio febril, de tão gripada. E, assim, mas, ao mesmo tempo, aqui eu mostrei poucas fotos, sabe? Tem muito mais fotos. A gente encapou um prédio inteiro e fez uma constelação que ficava mudando de cor, sabe? E essa constelação era toda feita com fundos de latinha e tinha uma LED dentro do fundo da lata, sabe? Então, tinha essa coisa meio sensacionalista que é importante para o Natal, assim, grandiosa. Eu acho que as 100 pessoas que participaram se comoveram muito, porque já tem 3 anos, né? 4 anos, foi em 2009. Eu volto muito lá, porque eu faço projeto lá perto, outros projetos, e volto lá para visitar eles, fazer um lanche. Eles fazem um lanche para mim, um suco de fruta, eu fico lá à tarde com eles. As 100 que participaram, tem um grupo de 40, ficaram muito amarradões de participar, assim, me abraçam, choram, diz que mudou assim, a vida de algumas que estão ali, que foi um movimento muito gostoso. Não sei se mudou a vida, umas falam, nossa, a gente sente muita saudade, foi muito gostoso. Para a cidade em si, eu acho que pode ser que tenha outras cenografias que agrade mais. Assim, você tem razão, sabe? Assim, para a população como um todo, talvez eles ainda estejam numa memória muito forte, afetiva, em relação ao Papai Noel, ao trenó, a tudo isso, e talvez não tenha agradado de maneira tão radical ao público geral. Talvez tenham outros projetos até que tenham agradado mais. Mas eu acho que, de uma certa forma, está mostrando para eles um outro caminho e uma outra forma de ver o Natal,
E, assim, e pode ser que tenha agradado metade das pessoas, a outra metade não. Mas, para mim, o que é mais importante desse projeto não é a parte cenográfica em si, é o processo, é a diferença de ter conseguido fazer um processo terapêutico, pedagógico com essas 100 mulheres. O resultado não é a cenografia é um dos resultados. Esse resultado é, genuinamente, ela, sem nenhuma forçação, nem nenhuma relação institucional, elas sozinhas se organizarem e fundarem um grupo de 40 mulheres e elas resolverem continuar. E elas serem contratadas automaticamente para fazer o carnaval, e depois elas desenvolverem uma linha de produtos, elas mandarem bala e fazer, sabe? Assim, então, acho que isso, para mim, é um resultado maravilhoso. Não pode ter resultado melhor do que esse, sabe? Mais do que agradar a população inteira da cidade. Acho que é isso. Ah, claro. Eu acho que esse processo que a Mana está chamando a atenção, me lembro a primeira vez que eu vi isso, que ela me mostrou um ano atrás, um ano e pouco, a relação dela com essas 100 pessoas, com as secretarias, né, com as pessoas que trabalham nas secretarias, isso tudo vai criando, né, vai multiplicando um tipo de proposta, né, que, ao mesmo tempo, tem uma afetividade, ao mesmo tempo tem uma construtividade, que eu acho que é agregador, né? E esse resultado, produzir depois, né, de 100, 40 criarem um grupo de trabalho que dá seguimento a isso e que gera, né, uma fonte, né, de trabalho, é absolutamente, né, louvável. É importante falar que esse grupo de 40 não é fixo, elas não ganham renda. Então, por exemplo, não é um grupo fixo, elas não têm uma renda fixa. Então, assim, quando eu cheguei lá e estava perto de eleição, o grupo estava mirradinho, porque um monte de mulher foi fazer panfleto para a eleição. Então, assim, como não é um grupo que tem um salário e todo mundo tem que batalhar para viver, então, às vezes, tem 40, porque tem uma encomenda enorme. Por exemplo, eu fui lá, a prefeitura tinha posto a companhia da Ariane Muschini, né? Estava lá, e a companhia inteira resolveu comprar todos os enfeites que elas estavam fazendo. Elas estavam bombando, estavam 40. Eu fui lá na época de eleição, elas estavam mirradinhas, tinham 15. Então, assim, não é um trabalho institucional, às vezes mirra, às vezes enche. Só para não comprometer a minha imagem aqui, depois você olhar lá e tá diferente, assim, sabe? Mas é um grupo, é uma relação, assim, que ficou. E outra coisa que é importante também falar, assim, para todo mundo, é que existe uma cultura muito forte de Natal de pet. Não foi eu que inventei Natal de pet. Natal de pet é uma coisa absolutamente popular no Brasil inteiro. Está muito na moda fazer árvore de Natal de pet, fazer enfeite de pet. Isso não foi uma coisa que eu inventei. Muitas coisas de pet, de artesanato, já entraram como uma sabedoria popular. As pessoas já estão tendo que inventar o que fazer com isso, assim, e não tem mérito nenhum meu em relação a isso, inclusive em relação aos objetos que elas foram desenvolvendo, são processos autorais deles, sabe? O meu trabalho é organizar isso tudo e potencializar essas coisas, entendeu? Assim, só para ficar claro. Eu queria fazer uma pergunta para a Bea. Eu suponho que você seja professora na FRJ, sim. Não é FRJ, não. Ah, não? Mas... Essa só tem... Não, é porque eu queria fazer uma pergunta sobre o funcionamento disso na universidade, né? Eu sou professor universitário e, bom, você, por exemplo, mencionou que essa turma tem uma visão aguçada da sociedade, que a própria ideia do projeto surgiu de um projeto de pesquisa, né, orientado pela Heloísa, que há um interesse em isso quebrar com a visão de universidade ocidental. Eu queria perguntar em como isso, se é o caso, e de que maneira esse projeto de extensão rende alguma coisa para a pesquisa, né, se não são as próprias relações entre esses pés, né, pesquisa, ensino e extensão, que talvez pudessem ser transformados com coisas desse tipo, se você
vislumbra assim, que alguma mudança desse funcionamento da universidade pudesse ser encaminhado a partir de experiências como essa? Então, como você chama? Caio. Caio, é uma experiência muito nova, né? Então, todo o projeto é experimental, no sentido de que está sendo feito pela primeira vez. Tem outras universidades no Brasil interessadas em desenvolver esse tipo de trabalho. A extensão é o braço atrofiado da universidade, que a universidade, teoricamente, ela deveria ter esses 3 braços, né? Ensino, pesquisa e extensão. E ensino, todo mundo sabe, pesquisa tem dinheiro à beça, porque tem, hoje em dia, né, todos os convênios com a iniciativa privada e com os órgãos financiadores. E extensão é quase um cantinho esquecido. Pouquíssimos. É um desafio, atualmente, para a universidade desenvolver a extensão, né? Existe a pró-reitoria. A Heloísa é muito querida pelo pró-reitor, porque ele compreende a importância desse projeto dentro da extensão. Agora, o problema é assim, primeiro, o curso é um curso de 1 ano. Então, é difícil. Você, em 1 ano, você não consegue desenvolver um plano de pesquisa com o aluno, e nem é essa a intenção, né? Outra coisa, a gente não tem, na extensão, nenhuma das facilidades, né, que os alunos da UFRJ têm. Então, a gente não tem bolsa, a gente não tem sequer transporte. Os nossos alunos, eles vêm dos lugares mais longínquos do Rio de Janeiro. E eles não têm, a gente não consegue fazer um sistema de apoio para esse transporte ser financiado, né? E a gente sabe que os nossos alunos eles querem refletir, eles acham isso importante, mas viver para eles é urgente. A diferença entre o urgente e o importante, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de apoio, e isso ainda não é viável dentro da extensão universitária, né? Porque isso não existe, porque a gente veio primeiro, né? Eu sempre falo que a Heloísa, ela não pediu, vou fazer uma coisa, né? Ela fez. Então, ela está dando um passo, né, nessa direção. E a gente vai ter que ver, a universidade é que tem que também nos abraçar. A gente tenta, a Heloísa, agora, esse ano, ela conseguiu uma parceria com a Faculdade de Pedagogia. Então, a gente está trazendo o pessoal da pedagogia para trabalhar com a gente, né? A ideia é também tecer relacionamentos dentro da universidade para tentar usar mais a universidade a nosso favor também, né? Mas isso tudo são pequenos passos, né? Que eu acho que a gente não vai dar esse passo de um dia para o outro. Bom, eu peguei aqui, tá? E só complementar uma coisa que eu acho que... Só um segundinho, que eu acho que é importante. Acho que um lado que é muito importante, que eu senti que é uma interseção muito forte entre as quebradas e esses trabalhos de grupo que eu faço, é o grupo. Então, acho que o grupo tem um valor muito forte, um grande resultado assim, que deve ter nas quebradas e que eu acho que tem no meu trabalho é a formação desse grupo, porque a formação de grupos numa sociedade atual, onde a gente vive tão desconectado, tão sem tempo de se encontrar, é um valor muito forte, né? Então, a gente está formando grupos, grupos que foram amarrados ou por um trabalho terapêutico de poder estar dividindo ali histórias pessoais profundas de vida, grupos que foram amarrados por estarem num trabalho tão profundo como é as quebradas. Então, a formação do grupo também é um valor, um resultado, né, que é uma palavra horrível, eu acho, assim, mas é um valor, né, assim, é um valor desse trabalho que a gente faz aí. Eu estou muito feliz com esse percurso e algumas questões que foram no primeiro dia surgindo, elas foram se repetindo, se transformando de uma mesa para outra. E eu acho super rico ver a Mana falar com total tranquilidade, ultrapassando um problema tão difícil que é esse transbordamento entre ser artista,
ser educador, ser terapeuta, ser, né, ser todos esses eus. Então, a sua, né, história de vida, e através dessa sua transformação, e criando-se como um agente multiplicador das transformações, isso acho que parece que percorreu vários momentos desse seminário. O Lula Vanderlei teve ontem aqui, a Gina teve aqui, que se reporta uma outra história, a Lígia Clark, e o testemunho do Lula Vanderlei, né, nessa conversa com o terapêutico da Lígia Clark e artístico da Lígia Clark, e aqui você traz, assim, fala com uma tranquilidade, o pedagógico, ambiente pedagógico. Isso remete também à mesa anterior, que eu não sei se o Jaime já foi, eu não sei se a Sofia está aqui. Está lá atrás. Ah, está lá atrás, mas o Jaime, não sei. Ah, sim. E a própria Sofia, quando ela traz uma pesquisa, que é uma investigação sobre o Ivan Illich, que ele fala dessa possibilidade de troca de talentos, que é uma quebra de uma mentalidade escolarizada. E a Universidade das Quebradas é exatamente a troca de talentos. E você faz na sua metodologia, ou seja, uma troca de talentos, quer dizer, algum fio condutor para a gente fazer esse colar aí que você falou de miçanga. Esse fio condutor está muito assim, ele vem assim, está para a gente. Eu acho que isso realmente é uma conquista desse percurso, desse seminário, em relação também ao ano passado. No ano... Uma coisa que é muito importante, eu não sou uma quebradeira, mas eu sou uma eloseira, né? Porque assim, a Elo fez meu livro, então assim, eu sou uma quebradeira de coração, assim, está tudo junto, né? Assim, a linguagem é a mesma, né? Assim, de uma certa forma, o acolhimento que eu recebi da Elo em relação ao meu trabalho, a maneira como ela acolheu o meu trabalho, que antes dela chegar era muito mais sem território, ela foi me dando território, continente, prumo, e foi colocando as coisas no lugar comigo durante mais que um ano, que eu ia encontrar ela quase que toda semana, tem muito a ver com o que ela deve fazer com todos esses quebradeiros que chegam lá, de dar um território para essa expressividade que às vezes não tem lugar. Entendeu? Assim, então, para mim, o livro é um lugar, mas, de repente, a quebrada é um lugar de expressão, né, de território, assim, para eles poderem botar essa expressividade para fora de uma maneira fundamentalizada, assim, profunda, né? Acho que, então... só, desculpa, assim, só para tentar, assim, né, fazer amarrar esse colar, né, dessas quebradas, essa vontade de ato, porque no encontro anterior, no de manhã, a gente teve um laboratório, uma discussão sobre a relação museu-escola, e a gente sempre esbarra com aquela relação da escala, e eu queria me contradizer, porque eu estou olhando aqui para a Ana lá atrás, assim, que eu falei do exemplo da panela de feijão e põe água. O quanto é errado esse exemplo, que justamente não é isso que... Os exemplos que a gente está constatando, os casos, justamente que ninguém salva com feijão, mas justamente as pessoas trazem os seus feijões e cria esse panelaço, essas quebradas. Então, só porque uma das discussões aqui, que o desafio que a gente lida, às vezes, é uma discussão sobre como criar qualidade com escala. E aí talvez, né, uma pergunta para, justamente, né, para a BA, né, a relação qualidade e escala, atenção, cuidado e escala. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, eu acho que a palavra é o que eu falei sobre ser democrático, né? Quando a gente faz essa seleção, a gente está preocupado em abrir a universidade, né? Então, a gente quer atingir qualidade, e a gente acredita que todos eles podem atingir essa qualidade, mas o trabalho tem que ser feito, né? E, então, é interessante ter um público variado, né? E às vezes a gente tem, assim, um cara que você sabe que ele não dá conta de escrever, que não é o métier dele escrever. No entanto, ele fala super bem.
E aí você estimula esse cara e, de repente, ele está escrevendo de um jeito dele, né? Esse artigo que eu recomendei para vocês lerem do poeta Xandu é um barato, porque não tem erro de ortografia nenhum. Mas ele não está numa linguagem como essa, a nossa. Ele tem uma outra cadência, a linguagem dele. A Mônica, tem um artigo da Mônica Rocha também, que é uma pessoa que estuda mestres populares no CDD, na Cidade de Deus. E o texto dela, ela pinta o texto. Deu maior trabalho para subir no site, porque cada palavra é de uma cor, e aquilo também é super importante na construção do texto dela. Então, a gente deu um jeito de fazer do jeito que ela queria. Mas vocês vão perceber que assim, não são textos acadêmicos, e sequer são aparentados com texto acadêmico, é uma outra coisa, mas não é reflexão, entendeu? Não deixa de ser reflexão, é um texto reflexivo, é um pensamento a respeito de produção artística, de cultura. E a gente tem um objetivo de, claro, de cada vez mais obter mais qualidade nessa produção conceitual. Isso é só um ensaio, né? Estamos só começando. Bom, estamos começando e acabando. Alguma outra pergunta? Bom, então, queria mais uma vez agradecer. Acho que foi uma última mesa, um coroamento muito bonito, e eu acho que falou-se, de alguma maneira, como o Gui colocou aí, de vários tópicos, várias perspectivas que foram tratados aqui nesses 2 dias, e fica aí apontado já para a 3ª edição do seminário, e para a exposição da Mana, e para a Universidade das Quebradas vir ao MAN o quanto antes. Então, obrigado.